Olá, senhores! Vamos a mais um vídeo de extraterrestre, que será o vídeo 8. Os extraterrestres e Marte. Antes de começar bem o assunto do que se propõe, o vídeo, que é sobre Marte, eu vou informar o que o Corey Goode revelou sobre Marte também, de Marte atual. O que eu vou depois narrar é o Marte antigo, antes da destruição. Então, o atual, o Corey Goode, foi uma criança que foi levada lá para esse lugar dos militares, dos cientistas, porque ele tinha poderes paranormais, e foi desenvolvendo, fazendo experiências e acabou tendo que trabalhar lá com eles, né? Então, uma dessas viagens, não é viagem astral, viagem em uma nave, o levaram para Marte, né? Lá em Marte, o que ele descobriu? Tem vida no subsolo, vida humana, com cientistas, reptilianos, extraterrestres da luz, estão lá também, os que dominam, né? Então ele descobriu que muitas pessoas que são desaparecidas aqui na Terra, não as encontram mais, elas são levadas por vários motivos, né? Só um instantinho que eu vou botar um pouquinho de chocolate na minha garganta, senão eu vou... Nossa, não tá calor, mas eu coloquei aqui. Será que eu tô assim tão quente? Derreteu. Chocolate derreteu. Não está calor hoje. Que isso? Eu tô assim com tanta energia? Como é que eu vou fazer agora? Tem que botar isso na geladeira aí. Não dá. Não dá para comer esse chocolate, está quase derretido. Caramba! Foi para amaciar minha garganta. Então, o que é que o Corey Goode viu? Gente trabalhando, gente escrava trabalhando, cientistas da Terra trabalhando com eles lá. Cientistas não ganham nada, né? Ficam trabalhando lá de graça. E os escravos terráqueos também. Então, mulheres são levadas para ser objeto sexual. Claro que se tiver alguma mulher que interessa, que é cientista que lhes interessa, eles levam também. Cientistas para trabalhar para eles. E o que acontece quando tem essas grandes catástrofes? Aconteceu isso com o tsunami, lá da Ásia, que faz muitos anos já, né? Lembram que aquela extensão toda? Grande parte deles foi levada tudo para Marte. Chegaram perto deles e disseram que a Terra estava destruída. Tudo destruído. Só um instantinho. Tem um pedacinho de... saiu. Papel de alumínio que veio junto. Não podia engolir isso, né? Puxa. Então que a Terra estava destruída e que o único jeito era eles irem lá para o planeta X, né? Lá, para o planeta. Não sei se falaram o nome do planeta para eles já. Bom,
E aí os colocam dentro de um ônibus que não tem janela, até chegar ao local de pegar a nave. Eles nem sabem que estão entrando numa nave, né? Porque é tudo assim, sabe? Camuflado. Eles não veem o lugar onde estão indo, não percebem que a Terra não foi destruída, porque eles vão passar por ruas, vão passar por vários lugares, né? Até chegar ao local. Aí chegam lá, pronto, são escravizados. O lugar onde eles dormem é um cubículo, só tem a cama para dormir. Dorme, come, trabalha. Trabalha, dorme, come. É só isso. Então o Coregood com um outro, juntos, que estavam lá, que eles foram levados lá, quiseram salvar um casal que tinha filhos. Quiseram os trazer para a Terra novamente. Quando eles já estavam quase conseguindo, descobriram, e aí eles quase foram pegos, quase morreram, né? E o casal não pôde ser salvo, né? Certamente o casal morreu, com certeza mataram o casal depois. E eles conseguiram escapar, com o maior medo, né? Com a maior aflição. Coregood ele trabalhou em várias bases secretas, teve contato com os intraterrenos, foi levado, teve contato com uma sacerdotisa, porque lá nos intraterrenos tem vários grupos, né? Grupos que, quando aconteceu um problema aqui na Terra, eles se abrigaram lá embaixo. Não estou falando das bases secretas dos extraterrestres da Ana Luz, da Nova Ordem Mundial, etc. Não é isso. É outro setor. Outro setor que tem grupos extraterrestres, intraterrenos, são extraterrestres, mas são intraterrenos, estão vivendo lá, e cada um tem uma maneira de viver. Inclusive tem um grupo que a gente vê que é da raça negra. Não é tão negro como a raça negra. Mas o cabelo, os lábios, a cor também escura, é impressionante. Vivem lá embaixo, tá? Bom, então eu quis fazer esse relato para conhecimento de vocês, porque existe, né? Existe vida em Marte, mas não é na superfície, né? Na superfície tem pirâmides, tem mais isso, tem mais aquilo, que são os restos que sobrou da antiga civilização. E já se viu um ser, né? Aí tem um vídeo mostrando uma pessoa, talvez não seja bem igual a gente, mas que estava lá andando na superfície de Marte. Agora, vou começar a narrar sobre o assunto. O que eu vou ler para vocês foi me enviado por um rapaz que se comunica comigo já há uns anos. Ele está no outro estado da Bahia. Ele já foi um réptil, um reptiliano, um grey, já viveu em Marte, e da última vida lá em Marte, ele, como outros de Marte, tiveram que vir para a Terra, habitar corpos terráqueos, porque Marte, né, ficou sem poder habitar na superfície devido à irradiação. Tem muita gente aqui que estava vivendo em Marte. Então, ele teve a gentileza de narrar assim, resumido, né? Mas teve o trabalho de escrever lá no WhatsApp, escreveu tudo direitinho para eu poder fazer o vídeo. Coisas que ele falava para mim, mas falava um pouco hoje, depois de uma outra vez um pouco, então ele agora teve esse trabalho, então eu vou ler para vocês. Aqui no celular. Deixa eu ver aqui. É bem extenso.
Vou tomar um pouquinho de água para... Então, vamos ao vídeo 8 sobre extraterrestres. Bom, então, lendo a narrativa. Há 100 mil anos atrás, Marte era um espelho sombrio da Terra atual. As cidades marcianas eram tecnológicas e opulentas, com uma arquitetura grandiosa que lembrava as metrópoles da Terra. E a sociedade marciana refletia a mesma diversidade de culturas e etnias daqui da Terra. No entanto, o brilho dessas realizações era ofuscado pela desigualdade e pelo ódio que permeavam a vida cotidiana. Eu tinha apenas 16 anos e vivia em um país desenvolvido, uma nação que, apesar do seu progresso aparente, era corroída pelo racismo e pela intolerância. Minha família cultivava um desprezo profundo pelos estrangeiros e eu, infelizmente, herdei essas crenças. Nossos pais nos ensinaram a olhar com desdém para aqueles que eram diferentes, como se a origem de uma pessoa definisse seu valor. Enquanto Marte se consumia em uma guerra devastadora contra os reptilianos, o meu país parecia ignorar o caos externo, afundando-se na apatia. A vida seguia em meio a uma falsa tranquilidade, protegida por muros de privilégio e indiferença. Em um dia cinzento e frio, com uma garoa que parecia refletir o meu próprio estado interior, fui ao supermercado para comprar alguns lanches. Foi lá que encontrei um estrangeiro com traços indígenas, uma figura que para mim era a personificação do que eu havia aprendido a desprezar. Sem pensar nas consequências, fui cruel e ofensivo, proferindo palavras de ódio que ecoaram na loja. Disse que pessoas como ele não deveriam existir, que sua presença era um erro. A reação foi imediata e severa. As pessoas na fila do caixa ficaram horrorizadas, lançando-me olhares de repulsa e ameaçando chamar a polícia. O peso das suas palavras me atingiu e eu, envergonhado e temeroso, saí do supermercado. A porta automática se fechou atrás de mim. Uma metáfora cruel para a barreira que eu havia construído entre mim e a humanidade. Voltei para casa, o coração pesado com a culpa e o desconforto. Subi as escadas e entrei no meu quarto, tentando encontrar algum alívio no sono, mas o destino tinha outros planos. Enquanto tentava descansar, um clarão repentino atravessou a janela do meu quarto. A temperatura subiu drasticamente, em segundos, e o som ensurdecedor de uma explosão marcou o fim. Desencarnei no meio de um holocausto nuclear que devastou Marte, levando consigo não apenas a vida, mas também as esperanças e sonhos não realizados.
A energia do meu espírito, marcada pelo ódio e pela intolerância, não pôde se acomodar em Marte. Fui forçado a reencarnar na Terra várias vezes, carregando o peso de um legado de intolerância e buscando a cada nova vida a redenção que falhei em alcançar na minha existência passada. Há 100 mil anos, Marte era um espelho sombrio da Terra atual. As cidades marcianas eram tecnológicas e opulentas, com uma arquitetura grandiosa que lembrava as metrópoles da Terra, e a sociedade refletia a mesma diversidade de culturas e etnias. Ele repetiu aqui. Só um instante que eu estou vendo aqui, porque ele repetiu. É que ele mandou repetiu 2 vezes. Então eu vou aqui colocar o som. Vamos ver o que ele... Peraí. Bom dia, Nina. Eu escrevi uma história resumida sobre minha vida lá em Marte. Aí seria bom você... Não é isso que eu quero. Deixa eu ver aqui. Peraí. Oi, Nina, bom dia. Em relação ao vídeo sobre minha voz, pode colocar. Eu errei aqui. Os marcianos, eles eram seres humanos. E a sociedade marciana era semelhante à nossa. Em Marte existiam países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E também várias etnias, né? Existiam marcianos asiáticos, indígenas, negros, brancos, igual aqui na Terra. Então, a nossa sociedade é uma cópia do que foi a sociedade marciana. E quando os marcianos foram extintos pelo holocausto nuclear, eles estavam no mesmo grau evolutivo da nossa atual civilização, né? Então, há 100 mil anos atrás, a civilização marciana era igual à nossa. Então, eram seres humanos, não eram extraterrestres, igual que esse povo fala aí na internet, que é mentira. Eles eram seres humanos iguais a nós, aqui da Terra. Então, os mesmos problemas que estamos enfrentando aqui agora, aqui nesse planeta, os marcianos já enfrentaram, né? Lá também existia desigualdade social, preconceito, racismo, homofobia. E o país onde eu morava era um país desenvolvido. Na região onde eu morava, o clima era bem frio. Era semelhante àquelas regiões do Canadá, Estados Unidos. E a arquitetura das casas eram idênticas à dos Estados Unidos, que as casas de madeira. E a infraestrutura das cidades eram iguais
a dos Estados Unidos. Não tinha diferença nenhuma com aqui da Terra. Então, aqui a nossa sociedade é uma cópia. É uma cópia do que já foi a sociedade marciana no passado. E quando, antes de ocorrer o Holocausto Nuclear, o dia lá na cidade onde eu morava, o dia estava nublado, frio e garoando. E as casas de lá, da cidade onde eu morava, não haviam muros na parte da frente. Eram jardins, igual lá dos Estados Unidos, igualzinho. Na minha vida passada lá em Marte, eu era um rapaz e eu tinha na faixa de uns 16 anos de idade. Não fui convocado para a guerra porque eu era menor de idade. A minha família era extremamente racista contra estrangeiros vindos de países pobres, e eu também. Eu fazia discursos de ódio na internet contra estrangeiros que viviam lá no meu país. E antes de ocorrer o Holocausto Nuclear, eu fui num hipermercado que tinha perto da minha casa. Esses grandes hipermercados, semelhante ao Pão de Açúcar, Extra, lá também existia em Marte. Aí eu fui lá no hipermercado comprar algum lanche. Aí, quando tá terminando assim de fazer as compras, eu me deparei com um rapaz indígena, semelhante a um peruano. Aí eu falei assim, que ele deveria morrer ou voltar para o país dele. Aí todas as pessoas que estavam na fila do caixa ficaram revoltadas com as palavras, né, que eu disse pro estrangeiro. Aí todo mundo que estava na fila do caixa começou a gritar, me xingar. Eles me expulsaram, né? Eles me expulsaram do supermercado, me ameaçando se eu não saísse do supermercado, eles chamariam a polícia. Aí eu peguei e saí. E tinha um homem bem barrigudo na fila do caixa. Ele me xingou todo, me chamou de doente, um monte de coisa, e falou que se eu não saísse de lá, de dentro do supermercado, o mais rápido possível, ele chamaria a polícia. Aí eu peguei e saí. Voltei para casa e aconteceu o Holocausto Nuclear. E o idioma, no país onde eu morava, lá em Marte, a escrita era semelhante ao árabe, mas a pronúncia das palavras era uma mistura de árabe com russo. Tipo, eles falavam o idioma deles lá, mas eu entendia o que eles diziam. Era um idioma bem estranho, mas eu entendia, né? Na viagem astral eu entendia o que o povo dizia. Mas a maneira como escrevia as palavras, escrevia de trás para frente, semelhante ao árabe. Era bem estranho. E a guerra era no mundo todo, não era somente no país onde eu morava, não. Era no mundo todo. Então não tinha para onde escapar. Mas no país onde eu morava, parecia que não estava acontecendo nada, estava tudo normal, tranquilo. Enquanto os outros países estavam lá alucinados por conta dessa guerra, lá não, no país onde eu morava, super tranquilo, como se nada tivesse acontecendo.
vestimenta, nem um corte de cabelo. Para você ver como a humanidade é uma cópia do que já foi a civilização marciana, até a vestimenta daquele povo era idêntica à nossa. Porque na viagem astral, na minha vida lá em Marte, eu estava usando um short jeans preto, uma camisa grande cinza e um sapato. Sapato acho que era preto, tipo um All-Star, semelhante a um All-Star. Bermuda jeans preta, uma camisa grande cinza e usando tênis semelhante àquele All-Star preto, acho que era preto, não, acho que era preto a cor do tênis. Então até a vestimenta dos marcianos era igual a nós, não tinha diferença nenhuma mesmo. Nem a vestimenta, nem o corte de cabelo é igualzinho. Então a humanidade é uma cópia do que já foi a civilização marciana. Até mesmo a vestimenta da nossa atual civilização é igual do que já foi a dos marcianos. Bom, senhores, vou continuar, tá? Não terminou o vídeo ainda não. Peraí. Vou botar isso aqui para não cair meu celular. Pronto. Então é o seguinte. Então agora eu vou dizer para vocês que na época a Atlântida, isso está na Flor da Vida, de Druvaldo, na Flor da Vida lá do livro. Então, é como se fizessem várias ligações. Então, por exemplo, tinha um foco de gente que morava aqui, morava ali, e ficou 2 vazios. Então, naquela época, vieram seres de Marte fugindo da guerra e os futuros judeus, os hebreus, né? Judeus. E o que aconteceu foi que quando os de Marte chegaram à Atlântida, eles começaram a querer mandar. E implicavam muito com os judeus, os futuros judeus, porque esses hebreus, eles pregavam um Deus só, e os de Marte não. Os marcianos, quando vieram para cá, eles eram muito tecnológicos. Então eles queriam que as pessoas se interessassem mais para essa tecnologia do que da parte espiritual. Mas naquela época, os seres da Atlântida, eles estavam mais ligados à parte espiritual e não às coisas materiais, embora fossem já muito evoluídos. E a coisa acabou se misturando, né? Tecnologia, com uns preferiam, né? A tecnologia, outros preferiam a espiritualidade, até que também veio lá de Capela os capelinos, que também se portaram mal e vieram para cá e através de um capelino teve o primeiro crime na Atlântida, um rapaz que matou à distância o amigo porque teve uma desavença com ele, e ele, como desenvolveu a energia Gril, que é o que a gente pensa que era o que o Hitler usava, não tão potente, mas ele usava porque ele
ele pesquisava sobre essas coisas, né? Vril, né? Gril é vril, a energia vril, né? Vril. Então, esse rapaz, como sabia manipular essa energia mentalmente, ele matou o amigo através da mente. Isso tanto é verdade que um ex-maçom me contou que da 33ª grau da maçonaria, eles vão desenvolvendo um poder mental tão grande que eles são capazes de matar uma pessoa à distância ou, por exemplo, criar um tipo de doença, um vírus. Isso foi dito por um ex-maçom quando eu morava na Tijuca. E eles fazem juramento para não revelar as coisas, mas ele gostou de conversar comigo, me indicou até para eu ir para a Rosa Cruz, que eu ia gostar, mas eu acabei saindo, porque era caro, e depois muito rito, muito rito. Quando eu já estava para ir para o templo, para frequentar o templo, para fazer as práticas, eu desisti. Primeiro porque eu tinha que ir de noite, e naquela época já estavam muitos assaltos no ônibus de noite, e era muito longe. Pertencia ao bairro onde eu estava morando, mas era um bairro muito grande, então muito distante, não dava para ir a pé, muito, muito distante. E depois eu ainda ia ter que pagar mais do que eu pagava por mês. Só que a Rosa Cruz, quando a gente não pode pagar, elas mandam os ensinamentos gratuitamente. Mas eu desisti, era muito rito, muita coisa, e eu acabei caindo fora. Então isso que aconteceu na Atlântida aconteceu mesmo, porque já foi dito por um maçom o que é que os maçons podem fazer, né? Não quer dizer que eles façam isso, mas desenvolve a ponta. Agora, fizeram no passado, que a maçonaria não é de agora, né? A maçonaria ela tem muitos anos, então no passado muita gente morreu de mal súbito, né? Mal súbito, ou então de doenças. Então, senhores, pelo que eu tenho pesquisado, entendido, encaixado o quebra-cabeça, eu acho que os romanos são os descendentes dos seres de Marte. Lógico que vai reencarnando, aí acaba esquecendo que era de Marte, porque vão se misturando até com outras raças e com outros povos, né? E vai esquecendo. Mas pela maneira que os romanos tinham de ser, pela brutalidade, pela crueldade e pelo conforto que eles gostavam de viver, a maneira das construções, como já levavam a água para aqueles tanques para tomar banho, como já então faziam certas coisas, eles já trouxeram isso, né? Na descendência deles. Eu acho que os romanos me parece que eram os descendentes de Marte, assim como tem muita gente aqui descendente de reptilianos, que já, quando desencarnam, já não tem mais corpo, vamos dizer, reptiliano, já reencarna em corpo novamente material. Agora, essa guerra que houve em Marte, que destruiu tudo, dizimou tudo, ela era uma guerra com os reptilianos. Porque quando os reptilianos e os draconianos invadem um planeta, eles querem o quê? Dominar, né? E quando os do planeta, o governo do planeta que eles invadem, ou enganam eles, né? Os enganam dizendo isso e aquilo, e o governo acredita, e quando dá conta que não é nada disso, aí querem botar os reptilianos para fora. Então aí começa uma guerra. E quando as coisas não correm
à maneira dos reptilianos, eles implodem o planeta ou destroem aquela dimensão, a superfície que era a terceira também naquela época, né? Terceira dimensão. Então eles lançam essas bombas super, né? Que dizima tudo. Dizima prédio, tudo que tiver. Eu não sei como é que ficou lá uma pirâmide lá, né? Não sei. Deve ser feita de um outro material muito resistente. E é isso, quer dizer, acaba a água, né? Porque tudo fica irradiado, fica tudo contaminado, que ainda deve ter irradiação na superfície de Marte, devido a essa bomba. E aí os cientistas ficam aí com essa história. Ah, Marte não tem nada, Marte não tem nada. Não, Marte teve vida, sim. E tá aí a narrativa do rapaz, ele vai narrar as outras vidas que ele teve e eu vou passar para vocês, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Vai lá, que Marte faz parte da nossa galáxia, né? Ele está na nossa galáxia. O planeta, fala um planeta vermelho, é rosado, né? Rosado, assim. Interessante, por que será que ele é vermelho assim, né? Então, senhores, fico por aqui. Até o próximo vídeo. E continue, né, nas suas pesquisas. Eu desejo paz e luz. E também cuidado aí com as mentiras. E para lembrar, reptilianos também tem do bem. São reptilianos que quiseram sair dessa maneira que eles têm, tão cruel, né, de serem. E por isso, alguns contatados disseram que viram reptilianos junto com pleiadianos, porque eles estão trabalhando com os pleiadianos, mas para o bem da humanidade, tá? E quando uma pessoa é levada para uma nave, vamos dizer, para ser abduzida, eles perguntam, quando são da luz, eles perguntam se podem fazer alguma experiência ou mudar mexer no cérebro, né, dessa pessoa. E às vezes é para bem, para a pessoa ficar com clarividência, quando eles são do bem. Agora, quando eles são do mal, eles não perguntam nada. Eles pegam a pessoa com aquela luz, não convidam a pessoa para entrar na nave, vem aquela luz, pega, leva, joga lá na cama, naquela cama, né, parece ser uma cama dura, de metal, e começa a enfiar os aparelhos, tá, e a pessoa sofrendo com dor, e eles enfiando os aparelhos pelo nariz, bater para dentro da pessoa, no ânus, e é assim. Bom, então vou terminar por aqui, tudo de bom para vocês.